Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? E a gente tá explorando, estamos mais uma vez explorando aí Um lugar desconhecido, literalmente. um desconhecido aqui na região de Vancouver, então a gente ainda tá secção que a gente nunca veio. É um lugar meio industrial, meio natureza, né? Mostra esse lado. Vou mostrar aqui. pra vocês lá, dá pra ver aqui atrás, Parece ó. aquele negócio lá dos Simpsons lá. É verdade. E é um dog park também. É, e tem muito cachorrinho por aqui. E nesse vídeo a gente vai falar sobre... Vou fazer um balanço desses quase 4... Na verdade, 4 anos, né? A gente se tocou que faz 4 anos que a gente tá no Canadá. 1º de março de 2019 a gente chegou em Vancouver exatamente. Isso. Mas em fevereiro a gente já tava completando isso. E a gente tinha tanta novidade pra contar aqui no canal. Que tá ficando pra trás, né? E a acabou, gente quer, enfim, fazer um balanço e contar pra vocês como tá sendo essa experiência, os ganhos, as Exato. perdas, enfim, como tá sendo tudo. Sempre lembrando que você que chegou aqui, porque toda semana chega gente nova por aqui. Somos Bilhete Duplo, jornalistas, esse é o Leandro, eu sou o Jonas. E a gente vem contando a nossa experiência no Canadá desde 2017, quando a gente chegou aqui para fazer o intercâmbio. E retornamos em 2019 para morar. Então a gente tem um monte de vídeo, né, Lê? Um monte de vídeo, enfim, e também lembrando que a gente tá sempre lá na outra rede social, em tempo real. Quem gosta de acompanhar as coisas, saber o que a gente tá fazendo naquele momento, naquela hora, é só ir lá seguir a gente. E se você quiser nos ajudar, compartilha, comenta e curte esse vídeo que você ajuda o engajamento aqui do nosso canal. Você pode ajudar a gente de duas maneiras, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá. Basta você olhar o link da descrição que você vai poder ajudar a gente diretamente, como essa galera toda que nos ajuda todo mês, né? É isso mesmo. E se você não puder ajudar dessa forma, deixando um like, um comentário, compartilhando nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, já ajuda muito. É isso aí, galera. Bora pro vídeo. Gente, chegamos no fim da trilha e o que a gente queria é chegar perto desse lago aqui, lá embaixo. Mas é o trilho do trem, tá tendo obra, né? Agora a gente desce esse Desce aqui, ou o- não desce? O barro chegou até a cair a grade Não, aqui, ó. imagina. Ó, tá escrito aqui, ó, que não pode, ó. Mantenha-se fora disso. Então, como a gente não é aventureiro, a gente vai encontrar outra trilha. Vamos embora pra outro lugar. Gente, vocês acompanharam toda a nossa trajetória até esses 4 anos. É Foi surreal intensa, isso, né? super intensa. Desde o intercâmbio que a gente fez em 2017, desde a decisão de voltar pro Canadá, a gente indo pra Whistler, trabalhando, Tudo pegando isso. a pandemia, tendo que aplicar pra outro visto, a trajetória até conseguir a residência permanente. A gente ainda vai estar aqui pra contar como é tirar a cidadania, né? Ano que vem tá chegando, a gente pode aplicar pra isso, enfim. E a gente pensou, cara, o que a gente pode, de uma forma comemorativa e colaborativa também, falar um pouco sobre as conquistas, as decepções e outros temperinhos a mais dessa experiência, né, Léo? Porque não dá pra romantizar, né? O Plano Canadá, ele é um plano que nem sempre não, nunca é fácil, né, Jonas? Não. E nunca sai também como planejado 100%. Né? Exato, é por isso que a gente sempre bate nessa tecla de, sei lá, tenha planos A, B, C, D, E, porque as coisas mudam, né? Enfim, e a gente precisa se adaptar. Então, é claro que a gente gostaria que o plano tivesse corrido 100% como a gente imaginava, mas não é assim, a gente foi se adaptando, foi se ajustando ao longo do caminho, enfim, grandes eventos mundiais aconteceram e a gente vai se ajustando porque essa é a forma como tem que ser. E o mais legal de tudo é que esse vídeo serve pra você que tá aqui no Canadá começando, pra você que já tá há algum tempo, pra você que tá há muito mais tempo do que a gente, porque funciona até como um fórum pra gente trocar ideias, experiências e, enfim, até encorajar o próximo. E pra você que deseja um dia ir pra fora, não que seja o Canadá exatamente o seu destino, Outro país, mas né? não existe uma regra, mas possivelmente você possa encarar alguma dessas experiências que a gente também encarou. Então fica aqui esse registro, assim, e é até importante pra gente uma terapia tá no Bilhete Duplo semanalmente, porque a gente consegue registrar os nossos sentimentos e depois avaliar. Porque lembra da felicidade que a gente tinha de chegar aqui no Canadá? E hoje a gente talvez não olhe as coisas com o mesmo olhar de entusiasmo, de brilho, mudando, porque né? o caminho ele é muito cansativo e a gente transforma tudo isso daqui que é novo pra talvez um brasileiro, não a floresta em si, mas eu digo o Canadá, a gente vai normalizando porque agora virou nosso dia a dia, nossa rotina. É comum pra gente, né? Então acho que o brilho naturalmente ele vai sumindo, mas em contrapartida você vai ganhando brilho em outras coisas. Então às vezes você vai, enfim, conquistando coisas que você não conseguiria lá no Brasil. E vai aí... olhando o Brasil com outros olhos, vai olhando a família com os outros olhos. Esse é um tópico muito legal. Com os outros porque olhos. eu acho que eu já conversei com
algumas pessoas que moram fora, não só no Canadá, mas acho que é um consenso geral de que todo mundo passa a olhar o Brasil com outros olhos quando você tá Você valoriza fora mais. do Brasil, né? Você valoriza mais, porque é óbvio, né, gente? Morar fora, a gente sente saudade das comidas, das coisas boas, e aí a gente também romantiza a vida lá no Brasil. Assim como quando a gente tá no Brasil, a gente romantiza a vida aqui no Canadá. Então é legal também a gente olhar pro Brasil com carinho e não ter esse comportamento de vira-lata, né, Jonas? De só falar mal e só lembrar das coisas ruins, porque embora tenhamos coisas ruins sim, o Brasil ainda é um país super legal e, enfim, a gente gosta muito, né? Hoje, a história da rua limpa no Canadá, a gente, né, a primeira vez que a gente veio, a rua estava extremamente limpa. Hoje a gente já olha e já vê uma sujeira, já aponta outra, porque a exigência também vai subindo, né? Então acho que essas são coisas que são transformações muito interessantes que a gente acaba passando com essa experiência de morar fora. E falando em retrospectiva, né, desses 4 anos do Plano Canadá, a gente não poderia deixar de falar sobre saúde mental, né, Jonas? Porque foi algo que a gente até não deu tanta importância, né? Uhum. É que no Brasil a gente já tinha um certo olhar especial pra isso. A gente fazia terapia. Mas quando você vem pra cá, a vida vai ficando muito corrida e você tem muitos planos e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes nem sempre sobra tempo, a gente sabe como é. Mas chega um momento em que a saúde mental começa a trazer danos pra sua vida, né, Jonas? A gente acreditou que por a gente ser um casal, enfim, a gente poderia ter justamente uma mentalidade melhor de encarar as coisas e tudo mais. Então, é algo que a gente precisa avaliar e a gente talvez não avaliou de uma maneira tão próxima, tão profunda. E hoje a gente talvez seja uma das bandeiras que a gente mais levanta sobre essa experiência internacional, é cuide da sua mente. E isso significa não só você fazer terapia, ter amigos, conversar com pessoas, mas justamente para você entender que durante esse processo dificultoso e desconfortável, que até fora da sua zona de conforto, fora da sua zona, né, de sua família e tudo mais, os seus amigos, você precisa estar disposto a cuidar da sua cabeça, a cuidar da sua mente. Isso é extremamente importante, porque os danos que isso causa quando você não cuida, né, Lê, são muito grandes, né? E daí isso muda o seu olhar sobre a sua experiência também, né? Então, como já nós estava falando, esses danos, eles são muito custosos, né, pra sua vida aqui. E se você realmente vai empurrando com a barriga, chega um momento em que a bomba explode. Então, é importante sim, principalmente se você tá no Brasil, separa aí um orçamento pra saúde mental, separa um tempo pra você pensar na saúde mental, porque é algo que vai fazer diferença. Porque aqui, gente, é óbvio que quando a gente tá no Brasil, no desespero de sair do Brasil, porque as coisas estão muito ruins, depende, cada um tem uma realidade, né? Isso é muito específico. Às vezes você tá nessa ânsia de sair daí e você esquece disso, e pensando que você simplesmente, por botar o pé aqui no Canadá, tudo vai mudar e tudo vai ser ótimo. Tudo muda, mas nem tudo é feliz. Tudo é ótimo. Nem tudo é ótimo todos os dias. Então, tem que levar isso em consideração. E isso é uma coisa que a gente aprendeu nesses 4 anos, que a gente sempre frisa, né, Jana? Saúde mental também é saúde e é importante. Então, cuide mesmo, porque tem gente que não sente durante esse processo, tem gente que sente demais, tem gente que, inclusive, desiste desse processo por causa dessa dificuldade, dessa questão justamente de cuidar da mente. Então, é algo que a gente vai sempre lembrar todo mundo, e isso é indiferente assim para quem chegou hoje no Canadá, para quem tá 4 anos, para quem tem 40. Exatamente. Né? Agora chegou a parte das conquistas, né? Coisas que a gente desejava e que estavam dentro das nossas expectativas. Algumas delas foram atendidas mais tarde, mas porque obviamente teve a pandemia que nos trouxe aí toda uma vida completamente diferente de 2019 pra trás, né? Tudo mudou, né? Faz parte. Mas é importante ressaltar que tivemos ganhos, sim, tivemos com grandes conquistas, porque quando a gente para olhar para trás, né, para nossa realidade lá brasileira, a gente, especificamente minha e do Jonas, são coisas que a gente não conseguiria com tanta facilidade e às vezes até conseguiria, mas levaria muito mais tempo. Então, eu acho que isso é um dos benefícios de estar no Canadá, e aqui você consegue fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, e tudo aqui parece que gira mais rápido também, né, Jonas? Então, por exemplo, a gente morou 2 anos em Whistler e a gente teve que se mudar para Vancouver. Isso tudo também tá relatado aqui no canal, para quem tá meio perdido. Mas quando a gente veio para Vancouver, a gente não tinha nenhum móvel, a gente não tinha nada além de roupas, porque quando a gente morava em Whistler, a gente morava em casas que já eram mobiliadas, enfim, staff housing, que já tinha toda a mobília, sempre foi assim, porque é uma realidade lá de Whistler, particular lá de Whistler. Então, a gente chegou aqui sem um garfo e uma faca. E para mobiliar uma casa é caro? Também é caro no Canadá, não é tão simples. Mas a diferença é que aqui o poder de compra é maior e que você consegue fazer mais com muito menos, né, Jonas? Essa é a diferença. Então, e assim, a gente nunca teve essa sensação de mobiliar a casa inteira com o nosso próprio
próprio dinheiro sem parcelar nada. Isso é de um... Você olhar e tipo, é meu e eu não devo nada pra ninguém. É Exato. muito legal, assim. Porque, pra quem não conhece, no Canadá, até pouco tempo atrás, não era possível parcelar muito das coisas. Ainda não é diretamente com a loja, mas tem empresas terceirizadas que fazem parcelamento e as lojas são parceiras. Mas, então, é uma realidade que você tem que pagar tudo à vista, né, Jonas? E aí, isso pesa. A gente nunca teve o telefone do ano. Hoje a gente tem. A gente tem computadores da Apple. Essas coisas, assim, que enchem os olhos. Te ajudam a melhorar, né, a questão de desenvolvimento, informática e tal. A gente trabalha com internet, então é muito interessante. O computador é essencial para nossas edições de vídeos aqui pro YouTube. A gente conquistou essa questão de sair todos os finais de semana, de conhecer lugares novos, de explorar, de comprar a roupa que a gente quer, da marca que a gente quiser, de viajar. A gente tem esse ano 2 viagens marcadas, a gente tem 3 shows diferentes internacionais. É surreal, assim, o quanto você consegue fazer com pouco, né? Óbvio que é difícil, tem que poupar. Outra coisa, a nossa responsabilidade financeira, né, Lê? Ela muda. Hoje a gente tem várias poupanças. A poupança do Lê, a minha poupança, a poupança do bilhete, a poupança da casa, a poupança de viagem. A gente tá ali trabalhando e todo mês a gente nota que a gente consegue guardar dinheiro com a gente. Isso é uma conquista gigantesca que... né? A gente... Porque, às vezes, para muitas pessoas, isso às vezes é apenas mais uma conquista. Mas é porque a gente, para contextualizar, a gente vem de famílias no Brasil de classe média, famílias que não eram muito ricas. Não eram ricas, na verdade. Nem muito, nem ricas. Nem muito, nem rica. E também não era uma família que vivia na extrema pobreza. A gente estava realmente na média. Então, quem está na classe média no Brasil sabe o quão difícil o quão trabalhoso conquistar as coisas. É muito difícil. Parece que a gente tem aquele salário de 2, 3 mil reais e parece que é muito, mas só quem ganha isso sabe que é muito difícil conquistar as coisas. Então aqui no Canadá a gente percebeu que a gente consegue fazer muito mais com muito menos, e isso deixa a gente muito feliz, né, Jonas? Porque esse foi um dos motivos que fez a gente sair do Brasil e vir pro Canadá em busca de oportunidades. E uma grande conquista que a gente fez foi agora. A gente comprou o carro, a gente contou exatamente quanto custou, como foi o processo. Tem vídeo aqui também no canal. Demorou um pouco mais do que a gente imaginava, sim, mas eu acho que foi no tempo ideal pra gente entender várias outras questões que precisavam ser entendidas, né, Lê? Pra gente ter a responsabilidade financeira. Foi no tempo ideal, assim. Eu acho que a gente entendeu mais sobre carro, entendeu mais sobre o Canadá, sobre o trânsito, sobre a vida aqui. Eu acho que isso ajudou também a fomentar esse sonho. Né? Porque foi num momento em que a gente estava precisando, né, de algo extra na nossa vida e também pro canal, pras coisas, pros nossos projetos. E tudo acontece no tempo que tem que acontecer mesmo, porque a gente poderia ter comprado antes? Talvez poderia. Mas talvez não fosse o momento ideal, porque, enfim, não combinaria exatamente com o estilo de vida que a gente está levando. Então, é isso também. Isso é muito importante pro Plano Canadá, você não se comparar tanto. Eu sei que é muito difícil e a gente se compara, mas porque às vezes a pessoa chega com um mês, compra carro, compra casa, enfim, faz várias coisas e você não. E tá tudo bem, porque é a realidade dela, enfim, você nunca sabe, né, por que ela veio pra cá, qual que era a realidade do Brasil dela. Uma coisa que a gente trabalha muito é fazer a comparação consigo mesmo. Isso. Veja como você estava há um ano. E você era, né, quando você chegou aqui no Canadá. Exato. E compare com quem você é hoje. Com certeza você vai ter algum desenvolvimento em alguma área. E é aí que você precisa se comparar. Porque é uma comparação justa. Não usar outra pessoa, outra família. Que condições cada um tem extremamente diferente. Então, é você e você. A gente fala isso porque a gente também já se comparou, obviamente, com muita gente. Mas não é justo. Não é justo porque cada história é diferente. E é óbvio que a gente teve as nossas conquistas de inglês, né? Hoje a gente faz terapia em inglês. Hoje a gente... Caramba, a gente faz muita coisa, né? É legal. Isso também é uma conquista, né? É que às vezes, quando você tá vivendo aqui, você tá no meio de todas as emoções, todos os sentimentos. Parece que não tá conquistando, que não tá indo pra frente. Mas quando você para, põe na ponta do lápis, analisa tudo, você consegue perceber que é muita conquista, né, Jonas? E obviamente tem coisas que a gente sente que a gente criou uma expectativa diferente da realidade. Nós esperávamos que a gente teria mais entusiasmo para explorar o Canadá. E se não fosse o bilhete duplo, talvez a gente não teria mesmo, né, Lê? O bilhete duplo é uma grande ferramenta pra gente. Por isso que a gente fala, assim, que a gente gosta muito de estar aqui, de ter contato com vocês, porque isso nos ajuda muito. A gente talvez não estaria aqui hoje, caminhando nesse parque, se não fosse por conta do projeto do bilhete duplo, assim. Então, isso é legal. Então, a gente criou uma expectativa que a gente ia acordar todo dia feliz e tal. Expectativas erradas, né, gente? Todo mundo cria essas
esse tipo de expectativa. Mas é interessante, assim, olhar e também entender que é uma expectativa fora da realidade. Tá tudo bem que ela não aconteça. A gente também criou uma expectativa de talvez ter amizade, contatos com canadenses. A gente tem exatamente um amigo canadense. É verdade. E quando a gente morava em Whistler, a gente tinha contato com muito mais, porque tinha poucos brasileiros. Era uma né? cidade pequena, era diferente o ritmo, tudo, né? E agora em Vancouver a gente, enfim, trabalhando de casa atualmente, enfim, convive com muitos brasileiros e o bilhete duplo só para brasileiros faz com que a gente fique mais restrito, né? Exato. Naturalmente. E assim, tá tudo bem também a gente ter muitos amigos brasileiros, porque faz sentido. Tem gente que vive sem amigos brasileiros, sem brasileiros ao redor e tá tudo bem. Mas faz sentido você ter amigos fora do Brasil, porque te faz criar aquela forma de pertencimento que a gente às vezes tem muita dificuldade de ter aqui fora. Então, por costumes e tal. E uma coisa que a gente precisa relatar. Uau. Que a gente odiava coisas no Canadá e hoje a gente ama. Vai mudando, seus gostos vão mudando, Vai. né? Você vai se adaptando, isso faz parte da transformação, né? Que você A sofre gente aqui. odiava o Canada Dry. Hoje é o nosso refrigerante A favorito. gente gosta muito. Detestávamos pizza de pepperoni. Hoje a gente gosta muito também. Enfim, gente, Faz cala-te parte, boca. E ao mesmo tempo, a gente tem uma avaliação muito profunda e muito mais criteriosa sobre o Brasil. Não o país em si, mas a nossa família e amigos, né? Nossa família, exato. A gente consegue olhar pra trás e a gente, quando olha pra trás, consegue perceber que a gente valoriza muito a quem a gente deixou lá, todas as nossas conexões. E é claro que com isso vem a saudade, né? Que é inevitável. E qual que é, né, a fórmula, o segredo pra você lidar com a saudade? A resposta é que não tem, gente. tem. E vai ter saudade sempre. E é isso, a vida vai seguindo e a gente vai se acostumando, né, Jonas? Porque você tem que se adaptar, porque não adianta, você não mora mais no Brasil e a saudade vai existir sempre. Isso é muito difícil aceitar. Então leva muito tempo. Leva muito tempo. O primeiro ano você meio que esquece da sua família, talvez. Foi o que aconteceu. A gente tá falava muito diariamente, entretido, mas né? você tinha muita novidade. É. O segundo ano você já começa a pensar, putz, o que eu tô fazendo? No terceiro ano você já pensa assim, não posso voltar porque tem muita coisa construída aqui fora. No quarto ano você já entende. Enfim, é cada um com o seu tempo, cada um com a sua forma de lidar com isso. Mas é importante você ter esse lembrete mental de que a saudade, pra quem mora fora, sempre vai existir. Gente, um recado. Esse lugar que a gente tá só vale a pena se você tiver cachorro. Porque não tem nada demais. Mas assim, se você tiver cachorro, você pode andar com ele sem coleira e tudo mais. Se não tiver, não perde tempo. É isso, essa é A dica. gente é muito criterioso com as nossas dicas, então essa é a dica de hoje. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente abriu o nosso coração. Obviamente que tem centenas de milhões de outros itens a ser abordados. Sobre estar 4 anos fora do Brasil, 4 anos morando fora. A gente se sente realizado porque a gente conseguiu atingir os principais objetivos e a gente agora tá literalmente mais focado. Eu tô falando assim porque a gente tá subindo o morro, tá? Gente, é uma ladeira horrível aqui. A gente se sente muito mais focado pra alcançar os próximos objetivos, porque assim, 4 anos morando fora, alcançando a residência permanente, o que é o próximo objetivo pra nós, né? Pois é, gente, olha... é muita ralação, mas conquistamos, estamos aqui. E felizes agora, né, Jonas? Porque agora é uma nova etapa da nossa vida. O próximo objetivo é fazer mais cardio e mais na academia, Com porque não certeza. estamos aguentando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha muito, porque isso ajuda a gente. E se você não nos segue na outra rede social, Vai lá, gente. Obrigado. Tchau. tchau!